Muito boa tarde, bem-vindos à nossa live de giro semanal, 18 de julho, sabadão, uma semana abençoada aí para os mercados. Vamos fazer o disclaimer. Não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional. Retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes sociais, para quem não me segue ainda, Twitter, o Instagram e YouTube. Primeiramente, parabenizar a todos aí do Traders Club que ganharam bastante dinheiro nas últimas 2 semanas. Parabéns, o mérito é de vocês. Seguindo ou não racional de alguém que vocês confiem mais, o mérito é de vocês que apertaram o gatilho. Então, parabéns, pessoal. Mas eu vou enfocar também muito a necessidade de vocês aprenderem a pescar, tá? A saberem analisar, a saberem fazer as coisas. E é isso que a parte educacional do Traders Club ajuda e muito vocês, tá bom? Vou falar um pouquinho mais para frente disso daí. Vamos começar então falando aí dos mercados. Compartilhando minha tela aqui, começando falando do Ibov. Alta de 2,86% na semana, segue no cenário que nós havíamos falado na semana passada, né? Rompemos aí o mastro e bandeira aqui, tá? Ó, a flâmula, como vocês quiserem enxergar, e agora projeta um alvo lá na casa dos 119.600 pontos, tá? Conseguimos aí vencer a média de 50, que era uma barreira imediata, rompemos ela, e agora nossa próxima resistência, inclusive nos vídeos de fechamento diário eu falo para vocês, é nos 105.200 pontos, que é exatamente o fundo aqui de novembro, tá? Então essa é a nossa próxima resistência, principalmente no diário. Pode ser que encontremos alguma dificuldade para romper essa região dos 105.200 a os 106.600, tá? Fundo de novembro, topo deixado aqui em julho do ano passado. Mas seguimos firmes na tendência para alcançar novos patamares aí no Ibov, ok? Então, pernada, acumulou nova pernada. Então, a expectativa continua sendo altista, apesar de quem olhar o gráfico falar, nossa, que alta enorme que teve do fundo até aqui, será que não tem sobrecompra? Não, não tem sobrecompra. O índice que indica sobrecompra ainda está bem tranquilo, bem suave, nós estamos próximos à média de móvel de 9 períodos, então a tendência continua sendo de mais altas. E o detalhe, a resistência imediata que nós temos principalmente no diário é dos 102, melhor 105 e 200 a 106 e 500, tá? Uma barreira que pode ser aí que implique um pouquinho no diário, principalmente para ser vencida. O dólar continua forte, continua resiliente, alta na semana de 1,11, tá? Então eu falei para vocês que a expectativa era que nós pudéssemos estar desenhando, e ainda continuamos com essa expectativa, de um ombro cabeça a ombro. Mas era uma coisa para os próximos meses, visto que nós precisamos romper essa neckline. E o dólar está resiliente, ele não consegue nem virar a média de 9 para baixo. Tá? A média de 21 aqui serve como suporte imediato, então o dólar está muito forte. E caso venhamos a fechar acima desse patamar aqui dos 5.514 pontos, aí podemos esperar o quê? Um viés mais altista para o dólar para vir testar a região do topo, lá nos 5.977 pontos, R$ 6, tá? Então temos que ficar atentos com o dólar, está muito forte, muito resiliente, não quer ceder, né? E a gente só fica com uma expectativa mais baixista de médio prazo no dólar se ele ativar esse padrão aí chamado ombro, cabeça, ombro, tá? O EWZ na semana alta de 1,79, temos um pivô armado, contudo ainda não foi ativado, tá? E temos um 9.3 em andamento que foi ativado aí na semana de 22 de junho, mas ainda não conseguimos desenvolver o movimento. Veja que o volume está menor, férias de verão no mercado americano, então o volume realmente diminui. O ponto é, se rompermos
Os 33,35 podemos ver uma nova pernada de alta no EWZ para irmos testar a região da MM200, que está na faixa dos 38,40, e o alvo principal desse pivô às 40,30. Temos um gap também aqui a ser fechado nos 42,09 no EWZ, então a expectativa permanece altista. O SPX alta de 1,25 na semana, também temos aqui um possível pivô armado, tá? Poderíamos projetar aí um alvo lá nos 3.432 pontos, mas precisamos vencer a região dos 3.233 pontos. É uma região de forte resistência, porque quem acompanha os vídeos diários aí sabe da ilha de reversão que formou no SPX. Então, caso ainda vocês não tenham acompanhado, olhe nos últimos vídeos, todos os últimos vídeos diários aí de fechamento que eu falei. Eu falo um pouquinho mais do diário aí do SPX, do SP500, tá? Temos um gap para fechar lá nos 3.328 pontos, mas precisamos primeiramente conseguir romper esse patamar atual dos 3.233 pontos. Volume, como falei, fraco ainda por conta das férias aí de verão nos Estados Unidos. O Brent, petróleo, praticamente estável aí essa semana, menos 0,39, segue acumulando para fazer aqui o padrão que nós vimos no Ibov. Tá? Mastro, bandeira, ou a flâmula nesse caso aqui, tá? Rompendo a região dos 44 dólares aí, a gente pode iniciar, tá? Um zigue-zague ascendente para alcançar novos patamares. Inicialmente, olhando o semanal, eu vejo uma região bastante importante, a da MM200, que está hoje na faixa aí dos 59 dólares. E no meio do caminho a gente tem a MM50 na região dos 50 dólares como os principais barreiras para o Brent nas próximas semanas. Mas o movimento é esperado e natural, porque ele teve uma forte recuperação, puxou rápido, descansa, para depois fazer o pivô e confirmar novas altas, ok? Bitcoin, para quem gosta aí, de lado, travadinho, queda aí na semana de 1,42, volume minguando. É bom para quem está aguardando uma acumulação também, né? Puxou forte, acumula e depois pode vir a fazer esse pivô, possível pivô aqui, tá? Onde nós teríamos uma alta bem relevante projetado, tá? Se a gente tomar como base esse cara aqui, tá? Baseado nesse fundo, para a gente ter mais ou menos uma expectativa, poderia ser projetado a uns 14 mil dólares, tá? Rompendo essa região dos 10.500, é possível que ele inicie uma pernada para testar o topo de junho do ano passado lá nos 13.880 dólares. Falando dos papéis, vamos começar com a Ambev. A Ambev, falei para vocês a semana passada, uma expectativa positiva, ativou um pivô, mas essa semana caiu forte, 4,65. Teve um dia, inclusive, que caiu com bastante volume, não sei se foi alguma notícia que saiu. Contudo, a expectativa continua positiva, tá? Veio testar a média de 9 e recuperou. Enquanto não virar a média de 9 para baixo, a expectativa segue sendo de novos pernadas de alta, zigue-zague ascendente. Tá? A resistência imediata da Ambev, logicamente, que ela precisa romper a região dos 15 aqui, que foi onde ela deixou, tá? A máxima da semana passada, seria a da MM50, onde a gente está vendo atualmente nos 15,91, e um alvo factível é lá na região dos 17, tá? Na MM200, conforme ele vai desenvolvendo o andamento do preço. Tá? Mas a expectativa era melhor na Ambev, essa semana caiu, mas não mudou em nada o cenário. Azul 4, deixa eu tirar as bandas aqui, porque tem alguns papéis que distorcem. Azul 4, queda de 0,50 ainda, travadinha de lado, tem o possível pivô que está sendo formado, ainda falei para vocês a semana passada que o risco retorno para quem quisesse antecipar era interessante, né? Caiu 0,50 aí nessa semana, continua o mesma expectativa, o mesmo cenário do Ambev, puxada, correção até a média móvel de 9 e agora pode estar armando um pivô. Tá? O pivô mesmo vai ser ativado quando a gente romper esse topo deixado na semana de 8 de junho, lá nos 29,56. Tá? E aí o papel pode
inicialmente testar essa região dos 37,70. A média de 50 está caindo, então possivelmente nessa região dos 37, 38 vai ser uma resistência caso o papel comece a andar nas próximas semanas. Banco do Brasil, dos bancos, foi o que se destacou, alta de 3,87. Contudo, o volume não ajudou muito, tá? Mas foi o que se destacou. Está rompendo a média de 200, o que já aconteceu na semana de 1 de junho, mas não confirmou. Eu venho fazendo vários vídeos para vocês que a gente precisa da confirmação do rompimento, né? Muita gente compra na violação. Então aqui ele rompeu, sim, fechou acima, só que ele não confirmou. Logo em seguida ele devolveu o movimento. Agora estamos novamente rompendo a MM200. O que precisamos? Ver na semana que vem a superação da máxima dessa semana, que foi 35,46. E aí podemos iniciar sim um possível pivô de alta que projetaria alvo lá nos R$ 45 e intermediário aqui tem uma resistência na região dos 40, onde passa a média móvel de 50. Então, dos bancos foi o que mais animou o Banco do Brasil. Bradesco, alta de 0,63, travadinho de lado, tá? Ele ativou aqui um 9,3 de compra, ativou a semana passada, mas ainda não andou. Eu só me sinto confortável com o Bradesco na hora que ele conseguir romper definitivamente a região da média de 200, que essa semana aqui está nos 23,30, tá? Então o papel fazendo esse movimento de pivô aqui, eu me sinto mais seguro em comprar o papel, visto que está muito travado. Se você olhar no diário, você vê uma longa consolidação, papelzinho travado, não se mexe, mas o viés continua positivo no semanal, tá? Apesar de não termos aí ativado ainda o 9,1, virou as médias para cima, veio testar e agora pode estar fazendo esse possível movimento. Mas eu só sinto confortável quando ele romper essa região, principalmente aqui dos 23,60, tá? B3SA, olha só que maravilha, hein? Papel não cai, só altas. 6,57 na semana de alta. O que poderia explicar? Milhares e milhares de CPF entrando na bolsa. Você quer esperar queda num papel desse como? Tem o monopólio da bolsa, tá? Então, tendência segue altista, não corrige, já está entrando numa região de sobrecompra no IFR, sim, mas ainda não mostrou que vai fazer nenhuma correção, tá? Novas máximas históricas, então papel aí saiu da mínima aqui de 2020, depois do crash. O papel já está andando aí 120%, né? Fez o pivô e foi embora. Quem estava esperando a entrada no semanal não teve nenhuma oportunidade de esperar uma correção ou um toque na MM9, subindo reto. No diário sim, mas no semanal não deu oportunidade para quem esperou uma entrada recentemente. A entrada certa e firme que teve, para quem conhece análise técnica e sabe, foi aqui, ó. Entrada no 9,1, a pessoa teria entrado nos 40,39 e estaria surfando aí 58% de alta. Brasil Foods, papelzinho fraco, tá? Alta de 0,39, porém ele armou na semana retrasada um 9,1, né? E ativou. Ele está muito fraco, tem um gap para fechar aí nos 19,29, então dos frigoríficos é o que está mais fraco, está mais feio, sem tendência nenhuma, né? E agora pode se perder esse fundo aqui, né? Principalmente em fechar gap e perder a região dos 19, pode iniciar uma tendência baixista. Então não vejo a entrada aí em Brasil Foods, o papel está muito fraco, média de 21 aí como resistência, né? Inclinada para baixo, não consegue vencer esse patamar, então não vejo nada em Brasil Foods por enquanto. Cialis, nossa querida Ciel, parece que está querendo se animar, né? Eu desenhei para vocês aí, mostrei para vocês semana passada que a gente tem uma LTB de vários e vários meses, né? Desde do começo de 2018, então 2 anos e meio aí já dessa LTB, né? Papel corrigiu forte do crash para cá, do início, na verdade, de 2020 para cá, e agora parece que está querendo fazer um pivô, tá? Então, para quem gosta de antecipação,
papel já está ativando aí um 9,3 de compra. Pode ser sim que ele faça um movimento nas próximas semanas para vir testar essa LTB. E aí o que a gente espera? Se vir testar LTB, fazer uma correção e fazer um novo pivô aqui, principalmente se você conseguir identificar uma entrada na antecipação desse pivô, vai ser uma baita entrada. Rompendo o pivô, esperar a correção, fazer novo pivô e assim fazer seu zigue-zague ascendente. Então o papel é Cielo é um papel que está muito amassado e pode começar a virar tendência no semanal, tá? Então de olho para quem gosta de posição de médio prazo aí, Ciel pode nas próximas semanas dar bonita entrada. Nossa querida Conga La Conga, alta de 8,22% na semana, volume forte, tá? Atingiu o alvo 1 desse pivô, era em 9,23, então atingiu essa semana. O alvo 2 fica em 11,28. Papel tem evento, né? A precificação do IPO da Vasta pode sair a semana que vem. Então, o papel que muita gente que olha, mas esticou, tal, pode ser que sim, tá? Mas se sair um evento em que o mercado se anime, em que o mercado não estava esperando, ele pode dar uma porrada. O meu alvo para esse papel é na região dos 12, 12,20, aqui onde está passando a MM200, tá? Então, um papel com muito potencial, principalmente o valor a ser destravado após esse IPO. Vamos ver, tá? Como que sai, se é semana que vem ou não. E os sinais foram dados que eu tinha falado para você. Olha esse OBV, olha a força, olha o volume que entrou nesse papel e corrobora com o rompimento que nós tivemos no pivô, tá? Não tem sobrecompra no semanal, tá bem longe de estar com sobrecompra. Então, na minha opinião, Conga nas próximas semanas vai beliscar lá em MM200, R$ 12. Se a precificação do papel do IPO da Vasta for muito boa, o papel pode ir lá nos 15 em breve, tá? Então, papel muito forte realmente. CSNA, alta de 5,97% na semana, volume acima da média, tá? Não, vamos ver se ativou o pivô. A máxima aqui foi 12,46, a máxima dessa semana 12,36. Ainda não ativou, mas a gente tem o 9,3 ativado desde a semana passada. Quem se antecipou já está no trade. Parece que o papel vai dar uma porrada lá nos R$ 15. Acompanhando Vale, né? Que Vale a gente vai ver tá forte, minério tá forte, dólar tá forte, beneficia a empresa. E tá rompendo a MM50, que era uma resistência imediata aqui. Então o CCNA, o cenário eu vejo bem legal, com alvo aí inicial nos 15,30, tá? Gerdau, alta de 1,30 na semana, o volume ainda fraco, mas o papel segue com viés altista, né? Respeitando essa linha de tendência. Está no passinho do elefante ainda nas últimas semanas, mas está com viés altista. Tem um gap para ser fechado lá nos 18,82. Eu acredito que em breve o papel pode fazer esse movimento para fechar o gap, tá? Gol 4, queda de 0,48. Então, o Gol aí, assim como a Azul, ainda está meio travada, meio de lado. Deixou o chute star que foi ativado, veio chegar próximo à média móvel de 9, não corrigiu mais, ficou de lado, tá? Então ele usou a média de 200, que é a verde aqui, como suporte, né? Veja que ficou, após o rompimento, ficou claro que ele obedeceu a média móvel de 200 como suporte. E acredito que sim, o papel tem potencial para fazer o pivô. Vamos aguardar as próximas semanas, o viés é altista. Tem resistência imediata na máxima desse candle da semana de 8 de junho, que é lá na região dos 25. Então essa região dos 25 até o 25, 24,70, 25,70, com a média de 50 caindo aqui, vai ser uma região de briga, mas que, se conseguir ser rompida, projeta um alvo papel lá nos 32,30 inicialmente, tá? Então o Gol está parecida com o Azul. YouTube estável, 0,07% de alta, totalmente lateral, como eu falei, bancos, o único que está animando mais é Bradesco. Itaú desculpa, o único que está animando mais é Banco do Brasil. Itaú e Bradesco seguem de lado, precisamos ver o rompimento em Itaú aqui da região dos 28,60 para então iniciarmos um pivô, iniciarmos uma pernada de alta, tem resistência acima desse patamar
na média móvel de 50 na região dos 30, tá? Então ainda Itaú e Bradesco fraco, dos melhores dos bancos grandes aí, Banco do Brasil. JBS, queda de 2,41, segue brigando aqui com essa LTB, não conseguiu romper ainda. Mas pelo movimento que nós tivemos aí em Marfrig, pode ser que acorde em breve, tá? Papel totalmente lateral, né? Totalmente lateral aqui. Precisamos ver um rompimento com convicção, com volume, para ser o trigger, né? Que possa fazer o que eu expliquei em Cielo, que é o que? Romper a LTB longa, fazer uma correção de preferência até a média móvel de 9 e depois fazer o pivô, tá? É isso que aguardamos em JBS. Lame 4, alta de 0,68 na semana, volumaço, assim como na semana passada, nova máxima histórica e o papel segue, né? Assim como o Magazine Luiza teve uma correção, né? Teve no crash, recuperou rápido e está fazendo novas máximas históricas. Então não dá para shortear um papel desse. Segue apontando para cima. Tem um pivô aqui que eu desenhei, tá? Faz mais sentido no diário, vou até tirar aqui. Mas com alvo lá perto da região dos 39. Então, semanal segue apontando para cima, resistência imediata na máxima da semana passada nos 36,88. Magazine Luiza, nova máxima histórica, alta na semana de 2,27. Papel segue firme e forte na tendência, né? Teve o crash, recuperou, fez nova máxima histórica e segue. É papel, como eu venho explicado muitas e muitas vezes, que quando dá oportunidade na média móvel de 9 você tem que comprar, tá? Não tem como shortear esse papel, não tem como vender. OBV confirmando novas máximas. Única alerta é que já tem uma sobrecompra, mas comparado com o que teve no passado, ainda teria espaço aí para andar sem preocupar muito, tá? Mas sim, já está numa região de sobrecompra no semanal Magazine Luiza. Churras 3, nossa Marfrigol, alta de 10,02 na semana, volume acima da média. Eu já tinha projetado faz tempo um possível pivô aqui que está para ser acionado. O papel fechou na máxima histórica, né? A máxima de fechamento aí semanal tinha sido 14,04, fechamos aí em 14,61. Tem que vencer ainda os 14,90, mas está muito próximo. Médias coladas aqui, papel descansou 2 meses, agora pode dar uma porrada para cima. Eu tenho posição no papel, média aí de preço de 13,25. Eu tenho um alvo nesse papel nos 21,30, tá? Alvo aí desse pivô, muito bonito Marfrig. Em relação aos frigos, é um dos que está melhores, tá? Petrobras, alta de 1,02, ainda, né, refutando o rompimento dessa resistência imediata dos 23. Ele já estava um pouquinho distante da média móvel de 9 no semanal, então pode ser que fique ainda travado um tempinho, mas já tem um pivô armado aqui, em qual nós poderíamos projetar um possível alvo lá nos 27,20, tá? Para Petro. Logicamente que se ela consolidar aqui, ficar um pouquinho mais lateral, vai ganhar força, vai ganhar o suporte da MM9 e pode ser que ela tenha mais força para o movimento direcional. Rompendo o patamar dos 23 no semanal, ela tem a resistência imediata da MM50 que essa semana está na região dos 24,20, tá? Precisa melhorar o volume também, então pode ser que nas próximas semanas fique um pouquinho lateral para vermos um candle de convicção, tá? Rompendo aqui com volume para termos o trigger aí ideal para Petrobras. SUSB, alta forte de 8,64% na semana, era um papel também que estava totalmente lateral, com suporte imediato da média móvel de 50, com as médias ainda inclinadas para baixo. Na semana do dia 15 de junho, na semana de 15 de junho, ele tentou romper as médias, não conseguiu confirmação, refutou, veio novamente testar essa região dos 36. E agora vira novamente as médias para cima, tá? Com um candle que parece ser um candle de ignição, mas precisamos da confirmação. De preferência rompendo essa região dos 40 com 15, o papel pode iniciar um movimento para vir testar
a região dos 45,20, tá? Aí podemos ter um movimento rápido aqui de SUSB. Com o dólar alto favorece, tá? E ela tem um topo lá em maio, né, que ela deixou na região dos 51,20, tá? Teria um espaço também, mas precisa iniciar um zigue-zague ascendente, visto que o papel estava totalmente lateral. Mas é um sinal interessante aí em SUSB 3, ok? Uzi Minas, alta de 0,81, mas ainda lateral. Como eu expliquei para vocês, a gente está numa zona de convergência de médias, né? Média de 200, média de 50, média de 400, tudo passando aqui, travando o papel. O papel puxou forte nas últimas semanas, então é de se esperar que ele faça uma correção. A média móvel de 9 está subindo, tá? Rompendo a região dos 7,80, a gente pode ver, ter uma expectativa de fechar o gap nos 9,08 aqui no semanal, tá? Então, puxada forte, o papel está descansando, tem as médias aqui travando, média móvel de 9 subindo. Se vermos um candle de ignição aqui com convicção, rompendo essa região com volume forte, vai ser um trigger aí para entrarmos para vir no fechamento do gap nos 9,08, ok? Vale 3, olha aí, falei bastante de Vale, que eu via papel como rápido aí para dar um tiro até o topo histórico. Essa semana alta de 7,14. Novo topo histórico, chegou a bater em 62,93, né? Chegou a estar subindo aí. Opa, 10,46%. Nova máxima histórica, e eu acredito que é papel aí, né? Máxima histórica aqui, 60,81. Acredito que é papel para vir nos 80 e no médio prazo, tá? O minério está muito forte, o dólar está muito forte, então mesmo que ele corrija aqui 1 a 2 semanas, eu acho que abre oportunidade para o papel iniciar uma nova pernada de alta, né? Fez a pernada, corrigiu, faz a pernada, corrige e assim vai no seu zigue-zague ascendente para novos patamares. Vale é uma empresa excelente, né? Tem o ruído das tragédias que teve, mas está proibida de liberar dividendos, né? Mas quando as coisas se normalizarem, resolverem essa crise que teve das tragédias, é um papel que eu acho que vai correr rápido. Então, de olho em Vale, tá? Vara, nossa dupla dinâmica Varonga, alta aí de 11,92% na semana. Alta enorme, né? A live do Ferri aí com o CEO da Via Varejo foi excelente com o Fulkberg. Mostrou que a empresa se reinventou, está muito defasada em relação aos pares, tá? Então eu desenhei aqui um alvo de pivô, eu tenho posição nos 15,20, meu PM, entrei aqui nessa meiuca e acredito que Vara vai inicialmente nos 22,40, mas meu alvo final é nos 27,70, tá? Alvo 2 desse pivô. O ativo está muito forte, né? O OBV confirma, olha só o OBV, novas máximas aí. Tem algum sinal de alerta? Tem, tá entrando em região de sobrecompra, mas em comparação com o que ela já chegou, tá? Ela chegou nos 87 em FR, a gente tem muito espaço aí para subir, sem ainda muita pulga atrás da orelha, tá? Papel, a empresa se transformou, como disse, papel pode correr forte e eu tenho posição, porque VAR é 30. E por último, VEG, máxima histórica, nova máxima histórica, alta de 6,20. É outro papel que não se shorteia. Ah, mas está caro, não sei o que. Pessoal, operações de curto a médio prazo, não interessa se a empresa está cara ou barata, você tem que seguir as movimentações do preço. Tá? Se a tendência de alta, se está mostrando força, mostrando que o preço vai continuar a subir, você não shorteia. Tem um monte de gente que fazer um short em Magazine Luiza, fazer um short em VEG, fazer um short em B3 não faz sentido. Tá? A pessoa provavelmente vai perder dinheiro. É lógico que pode dar sorte, achar um topo, papel corrigir, pode.
Mas principalmente numa tendência, né, que a gente está vendo aqui secundária, não dá para shortear sem ter absoluta certeza. Quer fazer um short talvez no diário, no day trade, até dá. Mas como que você vai shortear esse papel? Olha o diário. Olha o diário. Puxada, descansou aí uma semana e meia, chegou na MM9, paulada. Tava na cara que isso ia acontecer. Né? Papel toda vez que vem estressar a MM9, paulada. Vem com o teu canal MM9, paulada. Você vai shortear para que isso daqui, pessoal? Por isso que é importante, aí eu volto no assunto, de vocês aprenderem a pescar. Tá? A análise técnica nos dá um rumo, uma direção muito precisa no curto a médio prazo. É lógico que você está olhando empresas baratas para o longo prazo, para anos, você tem que usar análise fundamentalista, é óbvio. Mas direções de preço, tendências, análise técnica que vai te dar o norte, tá? E é por isso que eu enfatizo o ponto de vocês aprenderem a pescar, tá? Vocês já conhecem, já falei aqui algumas vezes, mas vou reforçar. Eu tenho um curso de análise técnica lá no TC, você pode acessar o app do TC, tá? Em loja ou tradersclub.com.br/cursos. Tem aqui vários cursos, tem o meu curso de análise técnica. Aqui tem 8 horas de duração, mas foi apenas a base que eu coloquei gravada para o curso. A gente tem dezenas e dezenas de horas de conteúdos gravados e que semanalmente eu faço mais conteúdos. Hoje mesmo eu fiz o acompanhamento semanal com os alunos, uma live aí de 1h30. Diariamente eu posto coisas no canal. Tem um canal exclusivo para vocês tirar dúvida, me acessar, colocar suas análises, interagir, fazer networking, tá? Então, exclusivamente aí estou colocando um cupom para vocês do curso. Vou compartilhar aqui, tá? Então, tradersclub.com.br/cursos, meu curso de análise técnica, você pode comprar com o cupom AT15, tá? Um desconto de 15% aí. Desconto vai acabar nos próximos dias, então aproveitem, tá? Eu tenho certeza que vocês vão começar a olhar a análise técnica com olhos totalmente diferentes e começar, o mais importante, começar a pescar, aprender a pescar, tá? É isso que o Traders Club quer, ser um hub, maior hub educacional da América Latina. Nós temos profissionais muito gabaritados. O Felipe, que é CEO do Educacional do Traders Club, o cara é um monstro, o cara trabalha aí, workaholic, está fazendo conteúdos no TC School direta, o pessoal acessar conteúdo gratuito. E nós temos os cursos que vão dar um enfoque maior nas áreas. E certamente vocês podem consultar outras pessoas aí no Twitter ou dentro da própria plataforma do Traders Club que podem dar o depoimento se vale a pena ou não o curso, tá? Então, desconto aí por tempo limitado de 15%, cupom AT15, tá? Para vocês. E agora eu vou abrir para perguntas aí, alguns papéis que o pessoal queira pedir análise. Vou abrir aí para perguntas para vocês, tá? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. JHSF, que é uma empresa que o pessoal ama, empresa maravilhosa aí. Valeu, Thiago. Abraço, Thiago. JHSF, vamos lá. JHSF eu falei para vocês, né, que o ativo estava esticado, continua esticado. Essa semana subiu 4,87, mas o que sempre a gente tem que avaliar é o risco-retorno, tá? O papel tende a continuar sua tendência? Óbvio, óbvio que tende. Mas o papel que eu falei semana passada, o papel está um pouco esticado em relação à média de 21, tá? Então, semana passada, assim, pelo que eu me lembro, estava 45%. Né? Ó, continua no mesmo nível, tá? Está afastado da média móvel de 9. O que eu esperaria? E aí eu quero tomar posição se isso acontecer. O papel, não estou falando que o papel vai cair, tá? O papel pode ficar de lado aqui mais 1, 2, 3 semanas. A média de 9 vai chegar e aqui você tem uma baita compra porque você tem um stop curto para um alvo grande, a relação risco-retorno, que a gente precisa saber, que a gente vê no curso de análise técnica, tá? Por quê?
Papel, a empresa é maravilhosa, eu vou comprar. Você pode comprar, ela pode cair e não vai mudar em nada a tendência. Só que você vai deixar na mesa um preço, tá? E aí você pode capturar um preço melhor quando você esperar esse movimento ocorrer. Pode ser que a empresa continue subindo e não dê oportunidade para você entrar próximo à média móvel de 9? Pode. Agora a gente trabalha na análise técnica com probabilidades. Qual a probabilidade de o ativo subir mais 20, 40%, tá? Subir aí mais 30% nas próximas semanas e a probabilidade dele ficar um pouquinho mais lateral. Qual a probabilidade maior que vocês acham? Tá? Fazer uma correção, nem que seja no tempo. Então, quem pegou no 9.1 está lavando a égua aqui, tá? Mas no momento eu aguardaria uma correção no semanal para que nós possamos surfar uma tendência mais de médio prazo. Tanto é, vou dar até o exemplo dela mesmo. No diário, olha só que interessante. O que ela fez? Olha só. E por isso que eu falo da probabilidade. No diário, ela deu uma puxada, corrigiu até a média móvel de 9, deixou um candle bonitinho aqui. Era compra aqui? Compra. Subiu no outro dia, mas já devolveu. Devolveu na quinta 4%, devolveu na sexta 1,69%. Então, por isso que eu falo, a gente tem que olhar o curto prazo, e dá para fazer operações no curto prazo, mas a gente tem que olhar uma periodicidade maior. Tá? Então, no semanal está esticado, eu evito fazer operações nela no curto prazo. Logicamente que dá para fazer um day trade, olhar um intraday, sim. Mas para você fazer um swing trade no ativo que está muito esticado no semanal, é mais arriscado, ok? Elet. Elet deixou uma forte alta na sexta-feira, né, de 14,35%. No semanal, segue sua tendência altista, tá? Eu tinha um pivô aqui com alvo 1 em 33,31, que já foi atingido há 2 semanas, e agora ele está em busca do alvo 2, lá na região dos 41,80, tá? Essa região de topo aqui. Então segue buscando seu alvo, não deu ainda oportunidade nessas 2 semanas, tinha oportunidade desse rompimento da região dos 32,30. Quem entrou aqui já está surfando, mas agora não tem nada a fazer. O papel pode ir na próxima semana lá testar os 41, os 42, até o topo histórico, tá? Até os 47 lá, pode, mas o risco retorno não está interessante. O que eu faria em Elet para avaliar uma nova entrada é aguardar uma correção aqui, nem que seja no tempo, esperar a média móvel de 9 chegar, ou uma correção até a média móvel de 50, tá? Essa média vermelha aqui, e aí eu avalio uma entrada. No momento, no semanal, não tem nada a fazer em Eletrobras. Quem pegou está surfando, quem não entrou fica de fora, tá? O IBR, né, pessoal? Olhando notícia, tal, o IBR. O que o IBR fez, né? O ativo puxou forte, subiu 120% desse fundo até o topo deixado aqui. E agora ele está corrigindo, né? Puxou muito forte, subiu muito forte, ficou distante da média móvel de 21 e agora está corrigindo, tá? No semanal tem resistência imediata ali no 1,25. Saiu notícia, então pode ser que segunda-feira abra com um gap de alta, tá? Mas eu não me animo em comprar por conta de notícia, porque já saiu várias e várias e várias e várias notícias de Oi durante os últimos meses. A fulana vai comprar, a ciclano vai comprar. Então aí acaba abrindo um gap de alta e corrige, tá? O ponto de entrada para mim é no semanal, se ele fizer um rompimento, fechar aí no semanal acima dos 1,25, tá? Com um volume bom, tal, a gente pode avaliar a entrada. Eu aguardaria ainda, esperaria, né? Não estou falando que isso vai acontecer, mas o mundo ideal seria que ele ficasse um pouquinho ainda de lado, tá? Para facilitar a proteção da média móvel de 9 aqui, e aí ia dar uma belíssima compra com stop curtinho para um alvo lá. Eu acho que o papel é papel para os R$ 2 rápido lá na média
de 200 períodos, tá? Tá bem interessante. Vamos ver como essa notícia vai impactar aí na semana. Não sei se já saiu o valor da oferta de Oi, mas o ativo tá bonito. Se corrigir mais uma, 2 semanas vai ser oportunidade para entrar para um novo pivô de alta, tá? Prio. Prio é um papel legal também. Papel de corrida, né? Papel que costuma subir forte e cair forte. Tem um pivô que foi ativado com o alvo 38,49 já foi atingido e alvo 2 lá no 51 com 34. Quem surfou, quem entrou nesse pivô tá levando a posição, tá? Tem o 9,3 aí ativado também. Tem um novo pivô, tá? Que a gente pode projetar alvo lá nos 49 com 40. Então, os 49 com 40 até os 51 com 50 aqui, eu acho que é uma região boa para o ativo e testar nas próximas semanas. O volume não está bom, mas melhorou, né? Vamos ver. Depende muito, Prio, Petrobras, depende muito de como o Brent vai andar nas próximas semanas. O Brent está acumulando. Se ele dá aquela paulada, com certeza Prio vai ser um papel aí para vir testar o topo histórico. Mas a gente tem que olhar triggers para o papel. No caso de Prio, ele vem de petróleo, então a gente tem que olhar a cotação do Brent, ok? Gafisa. Gafisa está corrigindo, queda de 4,54% na semana, puxou bastante. E agora está obedecendo a média de 50 períodos, está descansando em cima dela, a média de 9 vai chegar e vai dar uma oportunidade, possivelmente, aí mais à frente, de um pivô, novo pivô. Tá? Por hora, nada a fazer em Gafisa, né? Então está obedecendo aqui essa patamar de suporte. Pode ser que para frente, se corrigir, idealmente aqui corrija um pouquinho, tá? Faça um novo pivô aí, dê oportunidade para surfar na região dos R$ 8. Gafisa. Cara, e RBR? RBR não tem nada, né? RBR tá lateral. Falei para vocês a semana passada, enquanto não vencer a região dos 12,80 ali, não tem nada a fazer em RBR, tá? Segue lateral, segue feia aí, médios inclinados para baixo, nada a fazer em RBR. Sabesp tá legal, hein? Sabesp pão da massa. Alta aí de 8,79%. Fechamento em nova máxima histórica. Fechamento na máxima da semana. Volume acima da média. É papel para surfar aí no médio prazo R$ 100. Fazendo novas máximas, o ativo deve dar uma puxada, né? Tem como trigger a privatização, OBV já nas máximas, IFR não tem sobrecompra, dá para andar forte o papel aí. Sabesp é um bom nome aí para quem quer surfar por médio prazo, na minha opinião. Bem legal o papel. Depois de cair forte com crash, se recuperou e está próximo de vencer resistência imediata lá na região dos 64,50. Mil e mils. Mil. Alta aí de 1,76, mas já puxou forte, tá? A gente tem que aguardar uma correção, já está com uma certa distância aí. Quem entrou tá surfando o alvo ali no 5,81, tá? Mas eu não entraria agora, tá? Quem pegou aí um 9,3 está surfando, quem pegou o pivô está surfando, mas eu não entraria agora. O volume tá bom, bem acima da média. Tá? É um papel que acredita no médio prazo aí lá na região da MM200 no 60, no 6,70, mas agora eu não entraria pelo semanal. Esperaria uma leve correção aqui, 2 candles, média de 9 chegar aí para a gente ver um novo candle de alta para buscar MM200. E Mills eu tenho posição. Deu uma paulada 3 semanas atrás de 39%, semana passada 7%, agora está corrigindo, tá?
queda de 2,47. Tem a resistência imediata aí da MMW400, tem o suporte imediato da MM50. Então, correção normal, natural e saudável, tá? Pode ser que ele fique mais semanas de lado. Aí a média de 9 aqui está subindo, não tem entrada agora, tá? A entrada foi aqui embaixo. E o meu alvo para o papel é na região lá dos 9,60, tá? É aqui. Mas não tem entrada agora pelo semanal. É esperada uma correção ou no preço ou uma correção no tempo, uma lateralização para avaliar a nova entrada, tá? Rap Vida é um papel que interessou. Eu fiz uma análise detalhada com o pessoal da análise técnica de manhã, tá? Ativou aí um Master Bandeira, tá ativando 9.3, tá? E um ativo aí que eu vejo, né? Veio corrigir até MM9, tocou e fechou praticamente na máxima. A única coisa que não foi bom foi o volume, tá? Merece um volume melhor, mas eu acho que é papel aí para ir rápido na região de R$ 69. Bem interessante aí, né? Fazendo o novo pivô Rap Vida. Move, movida. Movida estável 0,39, também não tem nada a fazer no momento, tá? A entrada foi no 9.3. Quem quiser entrar, quem entrou na verdade semana passada, né, ativou o pivô, tá surfando. Eu não entraria agora. Se o papel corrigir mais um candle aqui, ficar em cima da MM50 aqui na região dos 15, tá? A média móvel de 9 vai chegar mais próximo e aí pode ser que dê uma oportunidade. Eu não gosto de entrar atrasado, tá? Quem quis entrar aqui na ativação do pivô entrou a semana passada, o papel ainda não andou. Mas o alvo do pivô é na região dos R$ 18,90, R$ 19, tá? Tem um gap aqui para fechar. Tem um gap lá nos 21,30. Eu acredito sim que é um papel para o médio prazo aí para vir nos 21,30 nas próximas semanas, meses aí vir, tá? Testar os 21,30, fechar esse gap. Mas eu não entraria nessa semana, eu guardaria aí uma correção, média de 9 chegar para poder avaliar. Mas tá legal, quem entrou no 9.3 está surfando, quem entrou no pivô semana passada está na posição, esperando aí desenvolver. CNTO travado. Tinha um possível pivô armado aqui que não ativou ainda, também não perdeu o fundo. Segue respeitando a média móvel de 9. Queda na semana de 3,66. Só vai dar entrada quando ativar esse pivô, tá? Efetivamente. Então nós esperamos aí CNTO fazer esse pivô. Ativando o pivô, acredito que vai vir testar a região dos R$ 44. FESA. Queda de 2,61 na semana, volumeco, volume bem fraco, está descansando depois da enorme puxada. Veio testar a média de 9, ativou um 9,2 de compra, mas ainda não desenvolveu. Tá respeitando o suporte da MM9, da MM50, mas ainda não desenvolveu o movimento. Tá? Precisamos aguardar aí fazer o pivô. O papel puxou muito forte na recuperação aqui, né? Precisamos aguardar o pivô aqui, o rompimento dos 21,40 para ver um sinal aí de nova pernada. Por enquanto nada a fazer em FESA, tá? Volume muito fraco aí. SAP R4, Sanepar, alta de 1,93. O ativo tá bonito, acumulando aí, possivelmente para formar um mastro, uma flâmula aqui, tá? Já tem formado. E pode ser que rompa, tá? Rompendo, vai dar entrada, tá próximo a média móvel de 9. Se romper, pode iniciar nova pernada para ir testar os 7,30. Volumaço aí essa semana.
Tá? Ideal ainda que fique mais um candle de lado, mais uma semana de lado para depois romper. Light. Light está bem forte, né? Deixa eu tirar isso daqui que eu coloquei para o diário. Light 4,08% de alta, tá? Vai rompendo aí MM50 e MM200, que era uma região forte de resistência aqui, mas o volume não convenceu. Volume fraco, tá? Mas segue forte, firme e forte. Não deu oportunidade clara de entrada, né? Não deu oportunidade clara de entrada tocando MM9, fez uma leve correção lateral, já está rompendo. Eu não entro agora. Quem entrou, entrou aqui no 9.1 na superação dos 12,90 e já está surfando aí 45%, tá? Mas agora eu não vejo entrada, pouco volume. Ideal ativo ficar mais travado aqui para a média móvel 9 chegar e ter um gap a ser fechado em light lá nos 20,97, tá? Não está longe, está próximo aí de conseguir fechar. Shu 4. Queda de 3,04, tá? O ativo ativou, o ativo ativou, bom. O papel ativou aí um pivô, tá? Com alvo nos 14,66. Quem entrou tá surfando. E tem o 9.3 que foi ativado na semana passada também, tá? Então, não gosto de entrar atrasado. Quem entrou no 9.3 entrou. Quem entrou na semana passada pelo pivô também entrou. Alvo lá nos 14,60 tá rolando. Não entraria agora, não gosto de entrar atrasado. Mas segue com a sua tendência de alta, fazendo uns zigue-zagues ascendentes aí. JSLG. Alta de 2,98. Está muito parecido com Gerdau, né, que eu tracei aqui uma linha de tendência. Está forte, firme. Tem a alvo aí do pivô nos 30,98. Inclusive é um gapzinho aqui. Nos 31,47. Acredito aí que vai vir fechar gap, vai rápido aí, falta percentualmente muito pouco para fechar o gap, tá? Por hora não tem entrada, precisa fazer uma lateralização, uma consolidação aqui para a gente avaliar ou vir estressar a LTA para avaliar a nova entrada. Nada a fazer por hora. Quem entrou aqui no 9.1 já está surfando, quem entrou no pivô está surfando, quem entrou no 9.3 está surfando. Por hora não faço nada. TASA. TASA queda de 2,24, tá? Esperado. Ativo fazendo zigue-zague ascendente. Deixa eu tirar essa projeção aqui, que é do diário. Então, esperado a correção, já falei nos vídeos aí para os alunos, não sei se eu falei na live semanal, não sei se me perguntaram, mas normal, o ativo puxou forte, a última pernada está corrigindo até a média móvel de 9 para dar outra pernada. Tem 9.3 de compra armado nos 6,37. Na superação dos 6,37, ativa 9.3 de compra, tá? Segue a tendência de alta, bonita, e tem resistência imediata nos 6,85 até o topo deixado aqui, os 7,68. Então essa região aqui vai ser uma região onde ele pode ter uma briga aí para vencer, tá? Mas vai provavelmente semana que vem ativar um 9.3. Se ficar mais um candlezinho de lado aqui e não superar a máxima, a gente passa o trigger para a máxima da próxima semana, caso ele não perca aí a MM9, tá? Tá bonito. Movimento saudável, natural aí em TASA. CVC. CVC ativou um 9.3 na semana passada, tá? Tem um pivô montado aqui com alvo nos 32,33. Resistência da MM50 que está caindo.
Quem entrou no 913 entrou. Quem quiser entrar ainda no pivô é na superação dos 23,81, tá? Mas eu não entraria agora. Ideal o papel ficar um pouquinho de lado para depois romper esses 23,81 e aí ir no movimento direcional para testar como alvo final ali, ou como resistência, né, mais importante, a MM200 na região dos 37,60 ali. Volume bom nas últimas 2 semanas, assim como o TASA pode estar iniciando aí seu zigue-zague ascendente, tá? Mas o setor, né, assim como a aviação, o setor de turismo é muito complicado, muito afetado por conta aí da pandemia. Itaúsa não tem nada, pessoal, de lado, assim como o Itaú, tá? Assim como o Bradesco, precisa romper aqui os 10,60. Nada a fazer por enquanto, totalmente travado, totalmente de lado. Rompendo os 10,60, a gente pode até projetar um alvo aí de médio prazo para ela, lá nos 12,18, que é o mesmo alvo praticamente desse fundo duplo que ela ativou, região dos 12, 12 a 30 ali, tá? Nada a fazer por enquanto em Itaúsa. Valide. Alta de 6,93 na semana. 12,95. Não chegou ainda a ativar um pivô aqui, tá? Tem um pivô armado. Na superação dos 12,95 ainda não ativou, tá? Tem a resistência imediata aqui da MM50, né? Veja que foi tocar e refutou. Então tem que esperar fazer esse pivô e aí projeta alvo lá na MM200, na região dos 15,80, tá? Mas pode também estar iniciando a valide um zigue-zague ascendente, vamos ver como se comporta. Volume bom, muito bom, não está longe das médias, tá? Então um papel interessante para se avaliar. Banrisul, pessoal, também. BRSR6. De lado, nada a fazer assim como Itaúsa. Tá? Outro banco, Sambi 11. Nada a fazer. Tá? Então, banco, conforme eu falei, o único que está mais bonito aí é Banco do Brasil. Aqui, inclusive, né, foi um pecado que ele ter virado a média para baixo. Ele armou 9,1, pois ele teve um candlezinho fraco. Quem quisesse entrar aqui, talvez na antecipação dessa máxima, até daria com stop curto, tá? Mas Banrisul, Bradesco, então a gente precisa ver o rompimento, pessoal. Esse vai ser o trigger mais importante, tá? Precisa ver o rompimento dessa região aqui. Rompendo, vai testar MM200 aqui em Sambi 11, tem um gapzinho para fechar aqui em 35,87. Bancos estão fracos, sem sinal ainda de compra. Sinqia. O papel tinha um triângulo simétrico aqui que rompeu na semana retrasada com 26% de alta e está corrigindo. Semana passada alta de 0,94, semana queda de 1,10. Normal, natural, tá? Corrigindo de lado para a média de móvel de 9 para a média de 9 chegar e dar uma oportunidade de compra. Então a gente tem que avaliar se sim quer continuar travada aí na próxima semana, a média móvel de 9 chegar, vai ser oportunidade para comprar, para vir testar a região dos 30, tá? Papel aí que está bem interessante para vir testar aí a região de topo também em breve, tá? Mas agora não tem entrada. E o último papel, Cyrela. Cyrela, queda de 1,50, natural, papel puxou muito forte, precisa fazer uma correção até a média de móvel de 9 até a média de 50, tá? Nada a fazer, mas segue uma bonita tendência aí
Se vier corrigir até essa região dos R$ 24 aí, vai ser excelente para avaliar uma entrada em Cirela, tá? E aí, setor imobiliário muito forte. Se vier fazer uma correção, pode fazer um novo pivô para testar o topo lá na região dos 34,40. Legal, pessoal? Então, 1 hora de live certinho. Nos vemos no Traders Club. Qualquer coisa me mande uma direct message. Veja os vídeos de fechamento. Muitos dos papéis que o pessoal pede para analisar já estão nos vídeos de fechamento. Então assista, posto todo dia no final do pregão. Termino o pregão às 18 horas. Eu faço vídeo. Um vídeo bastante completo, cobrindo a maioria dos papéis, dos principais papéis, os destaques que eu vi no dia. E com certeza vai ajudar vocês com o norte nas decisões que vocês vão tomar. Contudo, incentivo vocês, estudem, aprendam a pescar, né? E eu tenho certeza que o curso de análise técnica vai ajudar vocês nisso, tá bom? Bom final de semana a todos, agradeço aí a participação, a presença de todos. Grande abraço, pessoal.